Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Meu nome é Carlos e ainda hoje não consigo apagar da memória a experiência perturbadora que vivi no campo. Embora eu tente transmitir aos meus pais o risco que percebo, eles parecem não compreender a gravidade da situação. No entanto, estou ciente do que vi naquela noite e ainda estou assustado com a possibilidade de meus pais enfrentarem a mesma ameaça. Desde criança, sempre tive um grande medo do campo à noite. Uma sensação fria e sombria me envolveu, causando-me a sensação de estar sendo observado por algo perturbador e desconhecido. Nossa família dedicou gerações à agricultura e à pecuária em nossas extensas terras. Cuidamos das nossas terras com dedicação, garantindo o florescimento das culturas e o bem-estar dos animais. Porém, um fato incompreensível alterou nossa rotina. Começamos a observar que as colheitas desapareciam enigmaticamente durante a noite, como se fossem consumidas pela escuridão. Inicialmente pensamos que eram animais famintos, mas rapidamente percebemos que era algo mais assustador. O medo consumiu-nos e optamos por contactar as autoridades locais. No entanto, até eles ficaram surpresos com o que aconteceu. Num lugar tão remoto, o roubo de colheitas era inimaginável. Apesar das nossas preocupações, os desaparecimentos foram temporariamente interrompidos após a implementação de medidas de segurança adicionais. Quando fiz 14 anos, optei por enfrentar meu medo e fazer um passeio noturno sozinho. Eu queria mostrar minha coragem e proteger minha família. No entanto, à medida que me aprofundei na escuridão, uma sensação de repressão me consumiu. O silêncio reinou na noite, perfurado pelo farfalhar das colheitas e pelo murmúrio do vento. De repente, notei uma figura à distância. Era semelhante a um cachorro, mas maior, e ficava nas patas traseiras, olhando para mim com olhos brilhantes. Meu coração batia forte no peito e o medo me parou. Tentei iluminar a figura com minha lanterna, mas em um momento o ser vivo virou-se sobre as 4 patas e se escondeu nas sombras. Gritei por socorro e corri de volta para minha casa. Meus pais, monitorados por câmeras de vigilância, apareceram rapidamente em meu socorro, mas a confiança deles era palpável. Embora eu tentasse explicar o que havia acontecido, eles não conseguiam compreender a intensidade do medo que senti. Depois desse acontecimento, os desaparecimentos no campo cessaram e a vida voltou ao normal. Preparei-me para sair de casa e ir para a universidade, mas antes de partir optei por fazer um último passeio à noite. Caminhando pelo campo no escuro, a lua mal iluminava o chão e o vento murmurava entre as plantações. De repente, a figura apareceu novamente. O ser parecido com um cachorro, mas de grandes dimensões, ergueu-se nas patas traseiras, emitindo um uivo gutural que aqueceu meu sangue. Meu corpo foi inundado de medo. Quando tentei iluminá-lo, a criatura desapareceu novamente na escuridão, deixando apenas um eco de sua existência na noite. Voltei para casa, preocupado com a proteção dos meus pais. Ao examinar as imagens de segurança, não encontrei nenhuma evidência do que aconteceu. Apesar dos meus esforços para lhes explicar, os meus pais não conseguiram compreender a gravidade da situação. Durante minha jornada para a universidade, o medo pela proteção dos meus pais permaneceu em minha mente. Ele temia que eles encontrassem a mesma entidade nas noites rurais e que sua segurança estivesse em risco durante as patrulhas noturnas. A lembrança daquele ser, sentado e ameaçador na escuridão, iria me assombrar por um longo período. Desde criança, sou fascinado pela vida rural. O ar puro, o cheiro da terra úmida e o ambiente tranquilo sempre tiveram em mim um encanto inexplicável. Não é de estranhar que, tendo tido a oportunidade de passar um verão na quinta dos meus avós, a tenha abraçado com fervor. O que vivi naquele lugar foi muito mais do que eu imaginava. A quinta dos meus avós localizava-se na parte mais alta da serra, rodeada por extensas áreas de campos verdes profundos e florestas exuberantes. O eco dos grilos na noite e o perfume das flores silvestres tornaram-se a melodia dos meus dias. De madrugada até a noite, estive envolvido nas atividades da fazenda, colaborando nos trabalhos agrícolas e cuidando dos animais. Porém, parecia que algo no campo estava sempre em movimento, além do cotidiano na fazenda. Desde o primeiro dia, ouvi conversas entre os habitantes sobre um espírito enigmático que circulava pelos arredores. Inicialmente, interpretei-o simplesmente como uma narrativa comum de aparições fantasmagóricas numa localidade rural, mas com o passar dos dias comecei a notar pequenos sinais da sua existência. Uma noite, enquanto eu estava no celeiro, ocupado alimentando os cavalos, ouvi um murmúrio suave que parecia vir dos campos circundantes. Inicialmente,
Atribuí isso ao vento que soprava entre as árvores, mas rapidamente percebi que havia outra coisa. Escolhendo encontrar a verdade, fui em direção às planícies com uma lâmpada na mão. A lua brilhava nos campos claros, delineando a paisagem com um brilho prateado. À medida que avançava entre as fileiras de milho, o murmúrio ficou mais alto, tornando-se um lamento ensurdecedor que parecia perturbar o silêncio da noite. Meus passos pioraram e um arrepio percorreu minha espinha. Que tipo de entidade enigmática residia nesses campos? Foi nesse momento que o observei. Uma figura etérea, perceptível apenas à luz da lua, deslizava pelo chão de milho. Sua figura estava envolta em uma espécie de pele dourada e tênue, que se movia com elegância e graça pela vegetação. Embora sua aparência fosse etérea, seu chamado ressoava com uma tristeza intensa e perceptível. Intrigado e um pouco assustado, aproximei-me aos poucos, tentando não alarmar a figura. Ao me aproximar, pude identificar características humanas em sua silhueta. Um terno longo que refletia a brisa noturna e um rosto pálido que demonstrava angústia. Seus olhos, cheios de sofrimento inevitável, me observavam com profunda intensidade. "Quem é você?" Perguntei silenciosamente, tentando não atrapalhar sua presença. A figura parou. Por um momento, pareceu levar em conta minhas palavras. Então, com um suspiro desolado, desapareceu gradualmente, deixando apenas um eco suave que se dissipou durante a noite. Aí cheguei na fazenda, surpreso com o que havia observado. Nos dias que se seguiram, explorei a história da região e descobri que, décadas atrás, uma menina havia perdido tragicamente a vida num acidente nos campos de milho. Segundo a lenda local, seu espírito ainda se movia entre as plantações, lamentando seu destino e buscando tranquilidade na vida após a morte. Depois desse encontro, minha presença na fazenda dos meus avós sofreu uma transformação. Adquiri coragem para respeitar a existência do incerto e apreciar histórias que transcendem gerações. Embora a figura etérea e o seu lamento tenham capturado os meus sonhos, também me deixaram um apreço intenso pela relação entre a vida e a morte, entre o solo e os espíritos que o habitam. Há alguns anos, quando era criança na Colômbia, ouvi histórias perturbadoras sobre encontros com duendes em áreas rurais. As histórias foram passadas de uma geração para outra, e, embora muitos as vissem como simples lendas, minha experiência pessoal me fez acreditar na possibilidade de que esses seres travessos e malignos realmente existissem. Minha história começa em uma agradável noite de verão. Durante as férias escolares, eu me reunia com meus amigos na casa da minha avó, que era emoldurada por vastos jardins verdes. A casa localizava-se numa zona rural, longe da iluminação urbana, o que tornava as noites sombrias e enigmáticas. Naquela noite, minha curiosidade e coragem de infância me levaram a explorar além do jardim e mergulhar nos campos próximos com um grupo de amigos. Durante nossa caminhada pelos campos, as lendas que ouvimos sobre goblins atormentaram nossas ideias. Segundo a lenda, os duendes da Colômbia eram criaturas minúsculas, com chapéus cunicos e olhos brilhantes. Eram considerados seres travessos e às vezes maliciosos, que se divertiam jogando jogos perigosos com quem entrava em seus territórios. Nossos corações pulsavam intensamente na escuridão da noite, e cada som inesperado causava em nós uma explosão de medo. À medida que avançávamos, começamos a ouvir pequenas risadas e murmúrios vindos de longe. Esses ruídos nos deixaram ainda mais inquietos, mas optamos por continuar em busca de emoções. De repente, um raio de luz clareou o caminho à nossa frente. Ficamos parados e observamos com espanto quando um pequeno ser vestido com um chapéu pontudo apareceu para nós. Seus olhos brilhavam como duas estrelas na escuridão. Ele era encantador e não havia dúvida disso. O Goblin nos observou atentamente, e por um momento, o silêncio tomou conta de todos nós. Então, com uma risada enérgica e travessa, ele começou a se mover em círculos ao nosso redor. Tentamos rastreá-lo, mas ele era extremamente rápido. Ele zombou de nós, praticando se esconder no escuro. À medida que a noite avançava, senti mais goblins escondidos na escuridão. Embora não pudéssemos vê-los claramente, percebemos suas alegres presenças movendo-se ao nosso redor. O murmúrio das suas risadas fundiu-se com o leve murmúrio do vento, gerando uma sinfonia enigmática que nos envolveu. Apesar dos nossos esforços para interagir com eles, eles pareciam estar num mundo diferente do nosso. Ficamos a perceber a sua forte energia e a perceber a sua presença constante na escuridão da noite. Nossa excitação inicial começou a evoluir para cansaço e inquietação. Percebemos que os elfos não eram apenas entidades folclóricas, mas seres vivos e enigmáticos.
Não sabíamos se eram amigáveis ou ameaçadores, o que nos preocupou. Optamos por voltar para a casa da minha avó, mas parecia que os goblins não queriam nos deixar sair. Eles continuaram suas brincadeiras enquanto procurávamos o caminho de volta. Cada vez que pensávamos que havíamos fugido, eles reapareciam, como se estivessem determinados a nos manter sob seu controle. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, conseguimos descobrir o caminho de volta para a casa da minha avó. Entramos na tranquilidade de sua casa, sentindo alívio e medo ao mesmo tempo. Percebemos que havíamos tido um encontro real com os enigmas dos campos colombianos e não sabíamos se éramos seus brinquedos ou simplesmente espectadores de seu universo secreto. Com o passar dos anos, lembro-me daquela noite com clareza e espanto. Os encontros com os duendes nos campos colombianos tornaram-se uma experiência que ele jamais esqueceria. Embora não tenha certeza se eram entidades míticas ou seres reais, o que tenho certeza é que aquela noite me fez acreditar na magia e na possibilidade de existirem segredos enigmáticos no mundo que ainda não entendemos completamente. Contos de elfos nas planícies colombianas continuaram a se espalhar entre os habitantes locais. Cada vez que os ouço, não posso deixar de sorrir e lembrar da minha experiência pessoal. Embora nunca mais explorasse os campos em busca de enigmas, levarei sempre comigo o sentimento de surpresa e admiração que senti naquela noite, quando o universo das lendas se cruzou com a realidade na escuridão dos campos colombianos. Foi numa noite sombria e de nevoeiro, no centro da cidade onde cresci, que vivi uma experiência que transformou definitivamente o meu ponto de vista. Mateu, sempre fui famoso na cidade pelo meu excessivo fervor pela diversão e pela festa. Não resisto a uma boa festa e às delícias noturnas. Naquela noite, depois de uma sessão de bebidas na cantina local, dirigi-me para minha humilde casa, atravessando a densa floresta que rodeava a minha casa. Então, na névoa que cobria as árvores, ouvi um leve farfalhar, como se as folhas estivessem brigando entre si. Senti uma mão acariciar suavemente meu ombro e me virei surpreso ao ver a figura de uma mulher vestida de branco, cujos olhos brilhavam com um encanto enigmático. A sua presença parecia acalmar o meu espírito inquieto, e a sua voz ressoava nos meus ouvidos, proclamando: "Segue-me, Mateu", em direção ao centro da floresta, onde se encontram os segredos dos antepassados. Apesar das minhas incertezas e do meu estado de euforia, optei por perseguir esta mulher misteriosa na escuridão da noite. À medida que avançávamos, o nevoeiro intensificava-se à nossa volta e a floresta parecia sussurrar segredos antigos em cada esquina. Num impulso nervoso, tirei um cigarro e tentei apagá-lo, mas a enigmática mulher me deteve com um olhar sério e murmurou: "Não pare, Mateu. Não altere as leis da noite." Porém, contrariando suas afirmações, acendi o cigarro. Naquele momento, algo se transformou no ar. Senti um forte frio passar pelas minhas costas e minha consciência se dissipou na escuridão. Acordei na cama, suando frio, com a sensação constante de ter estado sob a influência de uma força sombria e enigmática. Desde aquela noite, minha ligação com a vida noturna passou por uma transformação drástica. Evitei bebidas alcoólicas e celebrações, tornando-me um fervoroso defensor dos alertas dos mais velhos locais sobre os riscos de ser tentado pelos encantos da noite. A história daquela mulher enigmática tornou-se uma memória permanente das fronteiras difusas entre a realidade e a sombra que está além da nossa percepção. Cada vez que a neblina passava por entre as árvores, eu me lembrava do alerta daquela noite e me sentia feliz por ter escapado de seu abraço.